Já sentiu que já explorou todos os cantos do cinema dos anos 1970 apenas para perceber que estava atrás de sequências e super-heróis? Pense novamente. Enterrados sob o brilho da década estão thrillers afiados, dramas assombrosos e experimentos alucinantes que passaram despercebidos. Radar, hoje, no Golden Age Classics, desenterramos 15 dos filmes mais subestimados dos anos 1970 que você simplesmente deve assistir. De paranoias repletas de conspirações, a viagens poéticas de estrada, prepare-se para expandir seus horizontes cinematográficos e reacender sua paixão pelo cinema. The Parallax View, 1974. Desde a sua primeira cena, um assassinato no topo da Space Needle de Seattle, The Parallax View agarra você pela gola e nunca solta. O que começa como um assassinato político evolui para algo mais serpentinoso e sinistro, uma vasta conspiração escondida sob o verniz polido da democracia americana. Warren Beatty interpreta Joseph Fratt, um repórter desalinhado e desiludido que tropeça em uma organização misteriosa que parece recrutar assassinos políticos. À medida que Fratt se aproxima da verdade, a questão passa a ser não quem está por trás disso, mas ele é o próximo alvo? Alan J. Pakula, recém-saído de dirigir Clutch, apresenta a segunda parte de sua não-oficial trilogia da paranoia, e ele está em pleno controle do tom, do clima e do temer. Pakula não oferece respostas de bandeja. Em vez disso, ele deixa pistas, confiando que o público seguirá a descida de Fratt no labirinto sombrio do poder institucional. O silêncio neste filme é ensurdecedor. Você começa a notar tudo. A maneira como um zelador fica tempo demais em um corredor, a maneira como um elevador abre um momento cedo demais. O diretor de fotografia, Gordon Willis, sim, o príncipe das trevas de O Poderoso Chefão, pinta Fratt como um ponto minúsculo em uma selva de concreto imponente. Fratt é visualmente esmagado pela arquitetura modernista, enquadrado em um espaço negativo e sombreado por figuras anônimas. Cada cena parece estar observando-o. De volta. Aquele famoso montagem psicológica, o vídeo de recrutamento falso, não é apenas perturbador, é uma aula intensiva desorientadora em manipulação, propaganda e o poder sombrio de imagem. Isso não era apenas um thriller, era um aviso. Em termos de produção, Pakula lutou para preservar o estilo elíptico do filme. Os estúdios queriam explicação, ele queria ambiguidade, ele venceu. E é essa escolha que elevou o filme de um procedural a um golpe filosófico. Socko, o compositor Michael Small, muitas vezes não celebrado, entrega uma trilha sonora que pulsa como um ataque de ansiedade silencioso. Refrões de piano vibram sob cenas de conversas aparentemente mundanas, intensificando a sua sensação de que nada é seguro, ninguém é inocente e que a busca da verdade por Fratt poderia ser uma sentença de morte. Os críticos tiveram opiniões mistas após o lançamento. Alguns admiraram o estilo, mas acharam a narrativa frio. Ainda assim, hoje, The Parallax View é amplamente considerado um dos filmes mais proféticos do século XX. Muito antes de The X-Files, muito antes de Snowden no Wikileaks, Pakula captou um medo universal, e se o verdadeiro inimigo não está lá fora, mas acima de nós, observando silenciosamente, esperando, Sorcerer, 1977. Sorcerer é um filme que não pede sua atenção, ele a agarra pela garganta e desafia você a desviar o olhar. O diretor William Friedkin, impulsionado pelo sucesso global de O Exorcista, escolheu este remake sombrio e perigoso de O Salário do Medo como seu próximo projeto de paixão. Mas em vez de jogar pelo seguro, ele mergulhou de cabeça no caos. O resultado? Uma obra-prima de ritmo lento encharcada de suor, óleo, chuva e desespero existencial. O enredo é enganosamente simples. 4 criminosos de diferentes cantos do mundo, cada um assombrado, cada um fugindo, encontram-se escondidos em uma vila infernal na América do Sul. Sua salvação? Uma missão suicida transportando dinamite instável através de montanhas, florestas tropicais e cordas prestes a ruir. Pontes, um solavanco errado, uma respiração fora de tempo e tudo vai pelos ares. Mas não são as explosões que tornam este filme aterrorizante, é o medo do que está por vir. Em seguida, Roy Scheider lidera o elenco como Jack Scanlon, um motorista de fuga de Nova Jersey que se torna um exilado desesperado. Esqueça o herói de Tubarão, Scheider está desgastado, esquelético e com olhos fundos aqui, entregando uma atuação de tal intensidade bruta que é difícil acreditar que ele não estava realmente perdendo a cabeça durante filmagem.
Friedkin escolheu a autenticidade em vez do conforto. As filmagens na República Dominicana tornaram-se infames por deslizamentos de terra, surtos de doenças, quase mortes e cenários desmoronando. Uma cena da ponte sozinha levou 3 meses para filmar, custando quase $1 milhão. No entanto, quando você vê aquele caminhão balançando sobre um desfiladeiro, cada dólar parece como bem aproveitado. A trilha eletrônica pioneira de Tangerine Dream é a alma deste filme. Ameaçadora, pulsante. Ela cria uma paisagem sonora que é alienígena, mas orgânica. Um batimento cardíaco ecoando em um lugar onde a natureza e o destino são igualmente implacáveis. Você se sente como se estivesse à deriva em um purgatório onde a própria esperança é uma responsabilidade. Sorcerer estava condenado nas bilheteiras, lançado apenas semanas após Star Wars mudar o cinema para sempre. O público não estava preparado para um filme tão sombrio, tão intransigente. Foi lançado nos cinemas com pouca promoção, soterrado sob as expectativas do anterior de Friedkin. Sucessos. Mas com o tempo, os cinéfilos passaram a valorizá-lo. Scorsese o chamou de um dos maiores filmes já feitos. E Tarantino canta seus louvor, The Long Goodbye, 1973. Philip Marlowe nunca apareceu assim antes. Sumiu o detetive durão de chapéu. The Long Goodbye, de Robert Altman, nos apresenta Elliot Gould como um detetive particular, fumante inveterado, murmurante, eternamente atordoado, que se sente completamente deslocado no Los Angeles ensolarado pós-hippie. Mas esse é o ponto. Este é o filme noir depois que o sonho azedou. Um gênero virado do avesso e vestido com cabelos desgrenhados e gatos de supermercado. Baseado livremente no romance de Raymond Chandler, o filme segue Marlowe enquanto ele investiga o desaparecimento de um amigo, uma investigação que o leva a um emaranhado de traições, psiquiatras corruptos, mafiosos e manipuladores ricos. Mas o enredo é secundário aqui. O gênio de Altman reside na atmosfera e personagem. Ele coloca Marlowe em uma Califórnia que parece surreal, como um sonho prestes a se desfazer. Há uma névoa sobre tudo, desde a neblina matinal até a ambiguidade moral de cada encontro. Marlowe, de Elliot Gould, é a alma do filme. Ele está fora de sintonia com os tempos, como um homem sonâmbulo num mundo que parou de fazer sentido. Sentido. Ele fala com seu gato, murmura para si mesmo e nunca parece se conectar com qualquer um. Ainda assim, há um brilho silencioso em seu distanciamento. Ele é a única figura honesta em um mundo construído sobre mentiras. A direção de Altman é solta, viva e totalmente moderna. Ele utiliza lentes de zoom, diálogos sobrepostos e longas tomadas fluidas para criar um mundo que parece espontâneo e incontrolado. O compositor John Williams, com uma trilha sonora anterior a Star Wars, reimagina o tema principal de maneira inteligente em diferentes estilos, desde jazz de coquetel até mariachi mexicano, enfatizando o tom escorregadio do filme e suas identidades cambiantes. Na época, O Perigoso Adeus confundiu críticos e alienou fãs tradicionais do noir, mas ao longo dos anos, tornou-se um clássico cult adorado e um dos mais celebrados de Altman. Filmes. Quentin Tarantino até chamou de um dos seus favoritos, e você pode ver seu DNA em tudo, de vício inerente a Under the Silver Lake, Two-Lane Blacktop, 1971. Não há enredo, nem destino, e os personagens nem têm nomes. E ainda assim, Corrida Sem Fim pode ser o filme de estrada mais hipnótico já feito. Dirigido por Monte Hellman, é um filme meditativo e simplificado que transforma a rodovia americana em um vazio existencial, onde identidade, propósito e ego se dissolvem como calor no asfalto. James Taylor, o cantor, e Dennis Wilson interpretam o motorista e o mecânico, dois fanáticos por carros vagando pelo sudoeste americano em um Chevy 55 turbinado. Eles correm por dinheiro, dormem no carro e mal falam. Ao longo do caminho, eles pegam uma garota andarilha e desafiam um homem tagarela e inseguro em um GTO para uma corrida pelo país. Mas a corrida é apenas uma desculpa. O filme é realmente sobre como essa geração havia se tornado sem rumo e sem raízes no início dos anos 70. Hellman dirige com uma paciência zen. O filme se desenrola em silêncio, com tomadas longas e paisagens vazias. O diálogo é esparso, muitas vezes mundano, mas cada pausa, cada extensão de estrada, se torna uma tela para a própria pensamentos. É um cinema como espaço aberto. O que torna Two-Lane Blacktop tão radical é a sua recusa
em satisfazer. Não há arco de personagem nem resolução. Até a corrida se torna irrelevante. O filme termina com a imagem do próprio filme queimando na projetor, o cinema literalmente se devorando. É uma rebelião silenciosa contra a narrativa de Hollywood e uma comovente homenagem a um país em busca de, ignorado em seu lançamento e praticamente enterrado pela Universal, Two-Lane Blacktop ganhou status de culto através de exibições à meia-noite e cópias piratas. Hoje, é preservado pelo Registro Nacional de Filmes e defendido por todos, desde Richard Linklater até Jim Jarmusch. A conversação, 1974, antes da era digital, antes dos smartphones, antes de Alexa poder escutar suas conversas na cozinha, havia a conversação, a meditação assombrosa de Francis Ford Coppola sobre vigilância e mezzanine. Não é apenas um dos melhores filmes dos anos 70, é um dos mais estranhamente premonitórios já feitos. Gene Hackman interpreta Harry Cole, um especialista em vigilância contratado para gravar um casal em uma praça de São Francisco. Mas ao isolar as palavras deles, ele nos mataria se tivesse a chance, Harry começa a suspeitar que descobriu inadvertidamente um plano de assassinato. O que se segue é uma espiral psicológica, à medida que a obsessão de Harry com a privacidade o consome. Hackman está incrível. Seu Harry é reservado, emocionalmente fechado. Ainda assim, você pode sentir o medo fervendo sob a superfície. Ele é um homem que confia mais nas máquinas do que nas pessoas. E mesmo assim são essas mesmas máquinas que o traem. A sutileza de sua atuação, a maneira como hesita antes de atender o telefone, a forma como ajusta seus óculos, é de partir o coração. Coppola, no meio do trabalho em O Poderoso Chefão Parte 2, financiou por conta própria este filme menor e mais silencioso, e é uma obra-prima de design de som. Walter Murch sobrepõe conversa, ruído de rua e silêncio com precisão cirúrgica. Quanto mais ouvimos, menos entendemos. Essa é a genialidade. O clímax do filme, uma gravação que de repente revela um novo significa, é uma das reviravoltas mais dilacerantes do cinema. E a imagem final de Harry, destruindo seu apartamento à procura de uma escuta que talvez nem mesmo existe, essa é a solidão destilada em sua forma mais pura e paranoica. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes e foi indicado ao Oscar de melhor filme no mesmo ano em que Coppola também ganhou por O Poderoso Chefão Segundo. Isso sim é impressionante. The Last Detail, 1973. O que acontece quando honra, dever e rebeldia colidem em uma viagem de carro pelo país? Em The Last Detail, o diretor Hal Ashby funde a rigidez militar com a liberdade espontânea, criando um dos filmes de amizade mais crus e agridoces dos anos 1970. E no centro, Jack Nicholson, solto, elétrico e completamente inesquecível. Nicholson interpreta Billy Badass Badusky, um marinheiro da marinha, encarregado de escoltar um jovem marinheiro, Larry Meadows, para a prisão por roubar meros $40 de uma caixa de caridade. O que deveria ser uma tarefa de rotina se transforma em uma odisseia louca quando Badusky e seu parceiro Mule decidem dar a Meadows um último gostinho da vida antes de ele ser trancado por 8 anos. O que se segue é uma série de aventuras ousadas, brigas de bar, quartos de hotel e despedidas constrangedoras, tudo ambientado em um cenário de indiferença sistêmica. Ashby, que tinha acabado de sair da joia contracultural Harold e Maude, captura o espírito de desilusão que percorreu os anos 70 como uma falha geológica. Sua direção é solta, permitindo que as cenas respirem e os personagens evoluam naturalmente. Nicholson, em particular, aproveita essa liberdade como uma tempestade, xingando os MPs, filosofando sobre a vida e rindo com uma espécie de sinceridade maníaca. É uma de suas melhores performances, de alguma forma terna e vulcânica ao mesmo tempo. Uma vez, mas o coração do filme está com Randy Quaid. Como Meadows, ele é comovente, um garoto tímido e de fala mansa que nunca teve uma chance real. Sua vulnerabilidade torna a premissa do filme ainda mais trágico. Você sente a injustiça de tudo isso e a cruel máquina que esmaga uma pessoa por um erro menor. A Marinha odiou o filme, assim como o Departamento de Defesa. Eles se recusaram a cooperar com a produção, mas isso apenas alimentou o espírito independente de Ashby. Espírito. A linguagem do filme, a improvisação e o realismo sem retoques foram revolucionários. Electra Glide em azul, 1973. É Easy Rider ao contrário, uma história não de foras da lei fugindo do sistema, mas de um homem que acredita no sistema e lentamente o vê desmoronar ao seu redor. Ele, Electra Glide em azul, é um dos filmes dos anos 70 mais visualmente impressionantes e emocionalmente marcantes, e surgiu do nada. Dirigido pelo produtor musical James William Guercio em seu único esforço cinematográfico, a trama segue John Wintergreen, um policial rodoviário idealista do Arizona de baixa estatura que sonha em se tornar um detetive de homicídios. Após descobrir um suicídio suspeito em uma cabana no deserto,
Wintergreen acredita que encontrou sua grande dar um passo adiante. Mas enquanto ele sobe nas patentes, é confrontado com a burocracia, corrupção e a verdade sóbria de que o idealismo nem sempre compensa. Robert Blake entrega uma performance impressionante, estoica, intensa e cheia de anseio silencioso. Wintergreen é um homem preso entre identidades. Ele quer justiça, mas também quer pertencer. Quanto mais próximo ele chega do poder, mais esse poder começa a esvaziá-lo. Guercio, embora inexperiente como diretor, tinha um olhar para a poesia e a imagem. Trabalhando com o cineasta Conrad Hall, ele criou composições deslumbrantes, estradas desérticas que se estendem até o infinito, motos policiais brilhando ao sol como carruagens e closes que permanecem tempo suficiente para deixá-lo incômodo. Wireshark in Turbasker. Fácil. É um dos filmes mais lindamente filmados da década. Ponto final. O DNA musical do filme é inconfundível. Guercio compôs ele mesmo, misturando rock, country e design de som experimental em uma trilha sonora que reflete a descida mental de Wintergreen. Há uma tristeza em cada acorde e eco, uma sensação de que o sonho americano está se apagando como um sinalizador no asfalto. Ignorado pela MGM e arquivado logo após o lançamento, Electra Glide in Blue se tornou um favorito cult anos depois, graças a estudantes de cinema, caçadores de fitas VHS e obsessivos por noir. É uma tragédia exclusivamente americana sobre lealdade, ilusão e o custo de acreditar em algo que talvez nunca acredite em você. The Friends of Eddie Coyle, 1973. Boston nunca pareceu tão fria, mais perigosa ou mais esmagadora para a alma do que em The Friends of Eddie Coyle. Robert Mitchum interpreta Eddie, um cansado traficante de armas de pequeno porte que tem feito negócios escusos por décadas e agora só quer ficar fora da prisão e sobreviver. Mas neste mundo não há amigos, apenas aproveitadores, traidores e o som silencioso da traição. O diretor Peter Yates cria o filme como um poema das ruas. Não há glamour, nem golpes sofisticados, nem tiroteios em câmera lenta, apenas bares baratos, lanchonetes esfumaçadas e becos onde acordos são sussurrados por entre dentes cerrados. Ed Mitchum é um homem quebrado, tentando se manter um passo à frente da lei e dos criminosos que adorariam vê-lo desaparecer. O diálogo, retirado quase literalmente do romance de George C. Higgins, é puro ouro. Cada linha parece vivida. Conversas sobre beisebol ou sanduíches são tão tensas quanto aquelas sobre deduras e ataques. Mitchum atua lindamente aqui. Suas pálpebras pesadas e voz rouca dizem mais sobre decepção do que uma centena de monólogos jamais poderia. O elenco de apoio é impecável. Peter Boyle, Richard Jordan, Stephen Keats, cada um traz uma ameaça silenciosa, uma sensação de que a violência poderia irromper a qualquer momento. Mas o mais aterrorizante é o quão pouco é necessário para uma vida ser destruída. Um nome sussurrado para um agente federal, uma virada errada no bar errado. Na época, o público não sabia bem o que pensar. Não era chamativo, não era barulhento, mas esse era o ponto. Ed Coyle mostrou o crime como ele realmente era. Pequeno, triste e inevitável. Ao longo dos anos, cineastas como Scorsese, Tarantino e Affleck elogiaram-no. Sua influência está por toda parte, de Os Infiltrados a Matar-lhes, suavemente. Badlands, 1973. Há uma quietude em Badlands, de Terrence Malick, que é mais perigosa do que tiros. É a calma de duas crianças dirigindo por campos de trigo, com sangue nas mãos e estrelas nos olhos. Parte história de amor, parte pesadelo americano, Badlands é uma estreia tão surpreendente, tão elegantemente violenta, que anunciou Malick como um visionário desde o primeiro frame. Inspirado pela onda de assassinatos real de 1958 de Charles Starkweather e Carol Ann. Fulgate, Badlands segue Kit, um colecionador de lixo taciturno com o charme de James Dean, e Holly, Cissy Spacek, uma garota de 15 anos vivendo em desespero silencioso. Quando Kit mata seu pai desaprovador, os dois fogem para o coração do país, deixando para trás um rastro de corpos e um romance bizarro, Delírios. Malick não filma a violência com choque ou julgamento, ele a filma com um distanciamento sinistro. A narração apática de Holly, mais diário do que confissão, transforma cada assassinato em um conto de fadas infantil mal compreendido. Ela fala sobre amor e dança, enquanto o namorado atira em um homem a sangue frio. É essa desconexão emocional que torna Badlands tão aterrorizante. Visualmente, é um sonho. O cinegrafista Taki Fujimoto pinta a paisagem americana com a beleza da hora dourada. Campos de milho, estradas de terra, céus crepusculares, tudo retratado com a reverência de um documentário sobre a natureza. Mas dentro dessa beleza reside a podridão. A violência não parece explosiva, parece inevitável, como a gravidade puxando Kit e Holly em direção ao vazio.
Martin Sheen é magnético, igualmente encantador. E, terrificante, ele caminha com um andar lento e casual que parece ensaiado, como se Kit tivesse aprendido a ser humano assistindo a um filme. Tela. Sissy Spacek traz inocência e uma calma inquietante, seu olhar sempre distante, como se ela estivesse tentando imaginar uma vida mais feliz do outro lado da planícies. Badlands estreou com elogios tranquilos, quase perdido em meio a produções mais chamativas, mas sua influência foi sísmica. Você pode ver ecos em tudo, desde Assassinos por Natureza até Amor, a Queima-Roupa. A voz filosófica de Malick, lírica, curiosa e profundamente sintonizada com a natureza, começa aqui e é inesquecível. Fantasma, 1979. Antes de Freddy, antes de Jason, antes de o terror se tornar um desfile de clichês slasher, havia Fantasma. O sonho febril de baixo orçamento de Don Coscarelli ainda é um dos filmes de terror mais estranhos e imaginativos de sua era. Não é apenas assustador, é extramundano. Um pesadelo filmado na chave da nostalgia. A história acompanha Mike, um adolescente de luto por seus pais, e assombrado por visões do The Tall Man, um agente funerário macabro que comanda esferas prateadas assassinas e reanima os mortos. Junto com seu irmão mais velho, Jody, e o amigo deles, Reggie, Mike descobre a aterrorizante verdade por trás do necrotério local. Um portal para outra dimensão. Fantasma é costurado como um sonho. A lógica é deixada de lado em favor do clima. Movimento e medo surreal. Corredores se estendem como túneis, portas aparecem onde não deveriam, pessoas desaparecem sem explicação. E esse é o seu poder. Não está tentando fazer sentido. Está tentando fazer você se sentir como se estivesse preso em um pesadelo recorrente. Coscarelli fez o filme por cerca de $300 mil, filmando em sua cidade natal, usando familiares e amigos como equipe. E ainda assim, a ambição do filme é maior que o seu orçamento. Ele cria um mito inteiro apenas com máquinas de fumaça, projeção traseira e edição inteligente. As esferas voadoras, icônicas. Os anões de capas, puro combustível para pesadelos. E a atuação de Scream como The Tall Man. Imponente, silencioso, ocasionalmente sussurrando, Bowie, é de arrepiar na sua contenção. A trilha sonora, com sua simples melodia de piano e sobretons de sintetizador, evoca tanto pavor quanto melancolia. Não é surpreendente que se tornou um sucesso da meia-noite. As plateias não apenas assistiram a Fantasma, elas o experienciaram. Fez você sentir que seu próprio mundo poderia desmoronar a qualquer momento. Embora tenha gerado várias sequências, o original continua sendo o mais poderoso. Não se trata de sangue ou sustos repentinos. É sobre o medo como uma emoção. A dor da infância, o medo da morte e a impotência de não estar acreditado. Para qualquer pessoa que já olhou para uma funerária e se perguntou o que poderia estar acontecendo lá dentro, após o expediente, Fantasma responde com um piscar de olhos e um grito. The Wicker Man, 1973. A luz do sol nunca pareceu tão sinistra. O Wicker Man não é horror no sentido tradicional. É uma descida lenta, musical e quase alegre ao paganismo. Loucura, e é isso que o torna aterrorizante. Não tenta te chocar. Seduz você. Sargento Howie, Edward Woodward, um policial cristão devoto, viaja para a remota ilha escocesa de Summer Isle para investigar o desaparecimento de uma jovem, mas os moradores negam que ela tenha existido. À medida que Howie investiga mais a fundo, ele descobre uma comunidade imersa em rituais de fertilidade, festivais de colheita e uma religião antiga mais velha que a genialidade de O Homem de Palha reside na sua dissonância tonal. O filme é brilhante, pastoral, cheio de flores e canções folclóricas. Quanto mais Howie se aprofunda, mais aquele brilho começa a apodrecer. O diretor Robin Hardy investe no estranho, filmando a beleza bucólica com um desconforto persistente. Quanto mais os aldeões sorriem, mais sua pele rasteja. Christopher Lee, em uma de suas performances mais sutis, interpreta Lord Summerisle, um líder de culto carismático com intelecto e estilo. Ele não ameaça Howie, ele o encanta. Ele não precisa lutar. Seu sistema de crenças é tão completo, tão antigo, que a resistência de Howie parece quase antiquada. A trilha sonora do compositor Paul Giovanni, repleta de melodias celtas tradicionais e harmonias sensuais, faz com que os rituais pareçam festivos, mesmo quando você percebe o que está por vir. A música não sinaliza desgraça, ela dança em direção a ela. E então, ao final, aquela efígie imponente, aquele final chorar, é um dos clímax mais chocantes na história do terror, não porque é violento, mas porque é inevitável. Howie, rígido em suas crenças, torna-se um mártir, não por sua retidão, mas por sua incapacidade de se adaptar. O Wicker Man foi enterrado pelo próprio estúdio, lançado de forma mutilada, mas audiências cult o ressuscitaram.
Agora é considerado um dos maiores filmes de terror já feitos e um dos mais psicologicamente complexos. Stalker, 1779. Existem filmes que entretêm e depois há filmes que desafiam a sua alma. Stalker, a obra-prima hipnótica de Andrei Tarkovsky, não se destina a ser assistida, mas sim a ser vivida, lentamente, cuidadosamente, como entrar em um solo sagrado. Situada em um desolado cenário pós-industrial, a história segue 3 homens: o escritor, o cientista e o seu guia, o Stalker, enquanto eles viajam para a misteriosa zona, uma área restrita que dizem conter um quarto que realiza seu desejo mais profundo. Mas isso não é ficção científica no sentido de Star Wars, é cinema metafísico. A verdadeira jornada não é pela zona, é pelo eu. Tarkovsky transforma fábricas bombardeadas, túneis inundados e trilhos ferroviários cobertos de vegetação em uma paisagem psicológica. Cada tomada longa, algumas durando 10 minutos ou mais, exige sua atenção e presença. O ritmo é deliberado. Não é lento porque não tem nada a dizer. É lento porque tem muito a dizer. Visualmente, Stalker é deslumbrante. O filme começa com uma desolação em tons de sépia e depois se transforma em cores ricas e terrosas assim que os personagens entram na zona, como se passassem do desespero para um sonho. Cada quadro é uma pintura, cada sombra pergunta. A trilha eletrônica de Eduard Artemiev zune como trovão distante, quase inaudível, mas sempre sentida. A Yours definido, o filme foi amaldiçoado. As filmagens originais foram destruídas por um erro de laboratório, obrigando Tarkovsky a refilmar tudo do zero. Ele entrou em conflito com os censores soviéticos, lutou contra a doença e empurrou seus atores a níveis quase místicos de exaustão. Alguns até especulam que os locais de filmagem tóxicos contribuíram para a morte precoce de Tarkovsky e, ainda assim, o que surgiu foi diferente de tudo antes ou depois. Stalker não é sobre o quarto mágico. É sobre o que achamos que queremos, o que temos medo de admitir que queremos e o que estamos dispostos a arriscar para encontrar. A zona não testa sua força, testa sua honestidade. Performance, 1970. O que você obtém quando mistura cinema de gangster, fluidez de gênero, psicodelia e um deus do rock em modo de autodestruição? Você obtém performance, uma granada alucinógena lançada direto no coração do cinema dos anos 70. Co-dirigido por Nicholas Roeg e Donald Cammell, o filme começa como um thriller policial britânico. Chase, um violento executor para mafiosos de Londres, se encontra fugindo após uma missão dar errado. Ele se esconde em uma mansão decadente em Notting Hill, propriedade de Turner, uma estrela do rock reclusa que não sai de casa há anos. O que começa como um esconderijo torna-se uma panela de pressão psicodélica onde a identidade se dissolve e o tempo se desfaz. James Fox, tipicamente do tipo fleuma britânica, dá a melhor atuação de sua carreira como um homem desmoronando na presença do caos. E Jagger não apenas interpreta Turner, ele é Turner, sedutor, astuto, em algum lugar entre guru e fantasma. A dinâmica deles se torna uma dança de domínio, curiosidade e dissolução. A edição, muitas vezes imitada, nunca duplicada, foi revolucionária. Roeg fratura o tempo, insere flashbacks em momentos presentes e sobrepõe sons de maneiras que se parecem mais com jazz do que com narrativa. Espelhos, luzes, armas e rituais se misturam em um sonho febril de violência, sexualidade e colapso do ego. O estúdio ficou horrorizado. Cortaram 40 minutos da versão original, atrasaram o lançamento por quase 2 anos e até exigiram regravações. Mas, apesar das interferências, Performance reteve seu poder e seu perigo. Ao longo das décadas, tornou-se um texto sagrado para cineastas experimentais, músicos e artistas. Você pode ver sua influência em David Lynch, Gaspar Noé e até em videoclipes de Madonna e Nine Inch Nails, The Last Wave, 1977. As tempestades não se enfurecem apenas no céu, elas se enfurecem na alma. A Última Onda, dirigido por Peter Weir antes de seus anos em Hollywood, é uma fábula australiana assombrosa sobre direito, profecia e o colapso da lógica ocidental diante da verdade antiga. Richard Chamberlain interpreta David Burton, um advogado de Sydney, designado para defender um grupo de homens aborígenes acusados de assassinato. Mas ao se aprofundar no caso, Burton começa a ter visões de inundações, rituais antigos e uma cidade submersa. Sua mente racional começa a se romper enquanto ele enfrenta um mundo espiritual que não segue as regras do tribunal. Regras. Filmado durante chuvas torrenciais que parecem infiltrar-se em cada quadro, a Última Onda está saturada de inquietação. O céu se agita, a água sobe, o trovão ecoa mesmo no silêncio. A natureza não é apenas um cenário de fundo, é um aviso. Weir, que mais tarde dirigiria Picnic at Hanging Rock e Dead Poets Society,
Mostra sinais precoces de seu gênio aqui. Sua câmera se detém em pavimentos molhados, rostos meio iluminados por relâmpagos e marcas cerimoniais gravadas em pedra. Cada imagem parece simbólica. Ainda assim, nada é explicado. O que é notável é a sensibilidade cultural do filme. Weir trabalhou de perto com consultores aborígenes, trazendo verdadeiros anciãos para retratar figuras tribais. A presença deles confere ao filme uma gravidade e uma resistência à simplificação. O mistério não está lá para ser resolvido, está lá para ser honrado. Os críticos não sabiam como interpretá-lo. Era um suspense sobrenatural, um drama de tribunal, uma profecia climática? A resposta é sim e mais. The Nickel Ride, 1974. Encerramos nossa jornada com um filme que passou despercebido no cinema americano, mas persiste como um fantasma. The Nickel Ride, dirigido Ars. Eine Renown sei voraus. Por Robert Mulligan, é um noir silencioso e de lenta combustão sobre acordos que deram errado, confiança evaporada e um homem se afogando em uma cidade que nunca o amou de volta. Jason Miller, recém-saído de O Exorcista, interpreta Cooper, apelidado de O Chaveiro. Ele é um intermediário da máfia de nível médio que gerencia espaço de armazém para mercadorias roubadas no centro de Los Angeles. Quando o sindicato decide que ele já não é mais útil, as paredes começam a se fechar. Mas não há tiroteios aqui, nem explosões, apenas paranoia, silêncio e a sensação crescente de que algo está errado e não há saída. Mulligan, conhecido por filmes mais gentis como Matar um Rouxinol, entra em um território áspero com graça. Ele retrata Los Angeles não como um playground cintilante, mas como um labirinto de portas trancadas, armazéns vazios e traição zumbindo sob luzes fluorescentes. Cada cena parece acontecer um segundo tarde demais, como se o destino já tivesse feito sua mover. A atuação de Miller é devastadora. Cooper não é um assassino, ele é um negociador, um intermediário, um cara que sempre achou que tinha tempo. E agora, o tempo acabou. Seu rosto, com pálpebras pesadas, ombros caídos, conta a história de um homem percebendo tarde demais que lealdade é um mito em sua profissão. Mal comercializado e lançado de forma limitada, The Nickel Ride foi esquecido quase instantaneamente, mas foi redescoberto por cinéfilos e historiadores do noir que reconhecem sua beleza, sua paciência, seu desespero silencioso, sua dignidade trágica. Se você chegou até aqui, você não é apenas um fã de cinema, é um arqueólogo cinematográfico. Você vê a beleza no que outros não percebem. Esses 15 filmes não foram feitos para serem sucessos de bilheteria. Foram feitos para durar, para serem descobertos, para mudar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Então, se algum desses títulos despertou sua curiosidade, deixe um comentário, inscreva-se e ative o sininho. Vamos manter essa conversa viva. Golden Age Classics voltará na próxima semana, porque a jornada em busca de ouro cinematográfico esquecido nunca acaba. Mantenha-se curioso, mantenha a paixão e, como sempre, continue assistindo.